Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Cabritada, Game 2 aí, né? É o segundo vídeo. Nós estamos falando do esquenta pro GP, comentando sobre o metagame do Modern. Nós falamos no outro vídeo do Zed Phoenix, nós falamos do Dredge e agora nós vamos falar de Burn e Higher Scales. Esse vídeo está previsto para ter mais ou menos 50 minutos, ok? E qual que é a função desse vídeo? A função desse vídeo é para você que não tem a mínima noção de como é que funciona a Modern, ok? E quer saber sobre os outros decks e como mais ou menos jogar contra eles. Esse é o metagame hoje do Modern, esses são os 4 decks mais jogados. Como nós explicamos no outro dia, o Modern hoje ele está no momento, digamos, injusto. Por que injusto? Porque a gente tem muito deck que pula curvas ou ele é muito agressivo, né? Então, o que acontece é basicamente que hoje a gente tem o Fênix, a gente tem o Dredge, que são 2 decks que pulam a curva. E aí perguntaram, tio, por que Burn subiu tudo? Porque eu já falei isso mais de uma vez em live. Quando os decks começam a ficar muito injustos, tem um xerifão chamado Burn. Sim, Burn é xerife do formato. Vamos lá pro Burn. Tá lá. Burn. Esse deck, especificamente, ele ficou em segundo lugar no dia 3 de março, no qualificatório da Star City Games de Clarksville. Pegou segundo lugar aí. Então é o seguinte, essa é uma construção muito tradicional de Burn, muito tradicional, tá? Teve versões que tentaram colocar o Light Up the Stage ou o Skewer the Critics, mas o Light Up acabou não ficando muito no deck. Entretanto, o Skewer the Critics tá aqui. Mas vamos explicar como é que é um Burn. Burn é um deck muito simples de se entender. Ele tem uma conta muito básica, uma curva muito baixa e ele tem muito dano direto que tem que fazer com que a vida do seu oponente chegue a 0. É simples. Ok? É simples. Então, o que acontece? O Burn, eu já falei pra vocês que o Burn ele é o xerife do formato. Por quê? Porque quando os decks começam a ficar muito agressivos, eles começam a ficar displicente ou com defesa ou com a quantidade de vida que eles perdem. Ok? Por quê? Na real, eles querem matar o mais rápido possível. E é aí que o Burn entra. O Burn vira e fala assim, opa, você quer ser displicente? Então vem cá, senta aqui que quem manja de displicência sou eu. É isso. Ok? Não tem, você pode até tentar, mas não tem deck com melhor eficiência de dano por turno do que o Burn. Ponto final. Você pode até ter um deck muito agressivo, que bate muito rápido, mas ele vai ter algum problema na defesa dele, ou ele vai levar muito dano direto, ou ele não vai ter, ou ele vai gastar muito mão muito rápido. Então assim, o Burn ele é o xerife do formato nesse sentido. Quando começa a vir deck muito agro, muito all-in, o Burn, pum. A versão do tio tem Risk Factor. Não tem Risk Factor. Então, criaturas do Burn. Em 100% das construções tem 4 Goblin Guide. Goblin Guide é criatura de custo 1, ele é 2/2 com haste. A maioria das pessoas pode pensar assim, tá tio, isso daí é o mais importante dele. Não, não é. O Goblin Guide, quando ele ataca, faz com que o jogador defensor olhe a carta do topo, revele a carta do topo, e se for um terreno, ele coloca na mão. Essa informação que o Goblin Guide dá pode ser muito importante para o jogador de Burn determinar algumas estratégias, tá? Por exemplo, assim, esse deck tem no side Skullcrack, que é para jogar em volta de coisas que ganham vida, ok? Se o Goblin Guide revelou um Skullcrack da mão do oponente, ele pode falar assim, opa,
Pera aí, ao invés de eu usar esses Lava Spike aqui, agora nesse turno, eu vou segurar esse turno e vou esperar esse cara ganhar vida. Então, tipo, o Goblin Guide dando informação é uma maneira muito eficiente do jogador, né, de Burn, traçar sua rota até o futuro. Né? Então, não menosprezem essa segunda habilidade do Goblin Guide. Muita gente fala, é desvantagem, você vai dar terreno pro seu oponente. Ok, você sabe que o seu oponente comprou um terreno. Né? É basicamente isso, ok? Então é muito importante a habilidade do Goblin Guide. Green Lavamancer. Ele não é unanimidade no main deck, ok? Ele não é unanimidade. Lava Spike não, Lightning Helix. Não, vocês que não entenderam a minha explicação. Vamos lá, eu vou voltar para explicar para vocês. Você poderia dar um Live Spike nesse turno em velocidade de Sorcery. Ao invés disso, você guarda a mana para o Skullcrack. Conseguiram entender agora? Se o seu oponente revelou alguma coisa de guardar vida, você vai guardar mana. Ao invés de você dar seu Lava Spike, você vai guardar sua mana para dar o Skullcrack em resposta. Tá bom assim agora? Não é não. Vem corrigir eu não, caralho. Agora eu tô certo. Uma das poucas vezes. Beijo. Então, pessoal, é basicamente o seguinte. Voltamos ao Green Lavamancer. O Green Lavamancer, ele não é unanimidade em todos os decks, ok? Mas ele é importante. Por quê? Porque você não tem no seu seu grave do Burn, você não tem uma necessidade de ficar com cartas lá, ok? Então, esse exilar duas cartas, a habilidade do Green Lavamancer de exilar duas cartas e dar 2 de dano, ele é de graça. Ele é de graça, né? Custa uma mana, dá 2 de dano. E é recursivo. Apesar do Green Lavamancer ele ser lento para os padrões do Burn e ele dá pouco dano, entre aspas, ele é uma maneira de ter, né, um fluxo maior. Além disso, ele tem agora aqui com o Skewer the Critics, que é a nova adição, né? Ele também intriga o espetáculo mais fácil. Entretanto, cai naquela, né? Não necessariamente, e essa é uma função absurda do Skewer the Critics, né? Do Green Lavamancer, porque qualquer coisa do Burn triga o espetáculo, né? Tipo, é muito fácil você trigar espetáculo. Inclusive, a maneira mais fácil de você trigar espetáculo, né? É atacando ou dando dano mesmo. Monastery Swift Spear. A Monastery Swift Spear, ela é uma maneira... Se você tiver com a mão mais golden, ela provavelmente vai ser o bicho que vai mais dar dano, tá? Por quê? Porque ela vai entrar no turno 1, se você colocar a segunda no turno 2 e já der um raio, vai fazer um bagulho absurdo, tá? Então, tipo assim, a única coisa é que se você comprar ela no late game e o seu oponente tiver já preparado uma defesa, ela não vai ser muito útil, mas isso também vai acontecer com o Goblin Guide, ok? Mas tirando isso, se você comprou ela nos turnos early, ela é absurda. E Eidolon of the Great Revel. O Eidolon separa quem sabe jogar de Burn e quem não sabe. É exatamente isso. Por quê? O Eidolon, ele é uma faca de 2 gumes, porque ele também te ferra. O que ele faz? Ele é um encantamento criatura, ok? Do tipo espírito, custa 2 vermelhas. E quando alguém conjura uma mágica de custo 2 ou menos, de custo 3 ou menos, né? A pessoa leva 2 de dano. No ambiente de hoje, em que Fênix precisa soltar 55.899 spells para voltar a Fênix, parece um bom negócio ter Eidolon em campo, né? Mesma coisa ali de qualquer outro deck que precise soltar spellzinho muito rápido e tal, né? Ele pode ser um pouco estranho nas matches contra DS, né? Porque o DS ele quer que você fique com vida baixa, né? Mas cai naquela. Ele dá dano de graça. Né? O fato dele dar dano de graça faz com que ele seja muito desejável no deck. E além disso, né?
Ele é 2/2, é uma criatura, pode defender e tal, e assim, não tem tanto problema de você se livrar dele, é só esperar seu oponente atacar. Eder Vile triga o Eidolon? Não, porque o Vile coloca coisas em campo, não é cast, ok? Cópias de Storm também não trigam Eidolon, porque tudo que é cast precisa ser conjurado, você precisa pagar mana e colocar na pilha como se fosse uma mágica, ok? Se você colocar na pilha direto, se você conjurar, se você baixar por algum motivo, aí não triga o Eidolon. Então são essas as criaturas de um burn, ok? Aí nós vamos falar das mágicas, tá? Nós vamos falar das mágicas. Lava Spike. Lava Spike nada mais é do que um raio, ok? É um raio, só que é uma sorcery e não acerta a criatura, tá? É um raio, só que é um raio capado, mas não deixa de ser um raio. É muito importante dizer que num burn, você tenta ao máximo fazer a proporção 1 mana para 3 de dano, tá? Ao máximo, ok? E nós temos aí, né, Bolt. Porra, Bolt é Bolt, né? Bolt é Bolt, não tem que discutir, é a melhor burn de sempre, né? Não tem como discutir com Lightning Bolt. Acabou, em todos os formatos, todos os burns, vai ser 4 raio. Ponto final. Né? Aí nós chegamos em Boros Charm. Boros Charm é o seguinte. Ele é uma mágica modal, apesar da galera de burn não lembrar muito bem que ela é um modal. Mas é um modal. Mas lembre-se que a parte modal é importante, mas via de regra, você vai usar o Boros Charm dando 4 de dano em jogador ou Planeswalker, ok? Via de regra. É uma proporção 2 manas para 4 de dano, que é muito boa. A maioria das mágicas que dão 4 de dano, normalmente elas são 3 de mana, então Boros Charm é muito forte nessa linha. Mas modal, permanentes que você controla ganhem indestrutível até o fim do turno são importantes. Eu vi, por exemplo, uma vez que um oponente foi tirar o terreno branco de um burn com um Field of Ruins. E o cara fez as contas e viu que se ele perdesse a land branca naquele momento, ele perderia o jogo, porque todas as cartas que ele tinha na mão tinham branco, ok? Então o que ele fez? Boros Charm pro modo as permanentes são indestrutíveis. Aí ele conseguiu até uma land a mais ainda, né? E conseguiu ganhar o jogo. Então não se esqueçam do modo as permanentes são indestrutíveis, tá? Jogadores de burn, vocês são acostumados a esquecerem disso, ok? E ainda tem o terceiro modo, que é muito importante para quando o seu oponente está por algum motivo com Hexproof, né? Algum motivo ele está com Hexproof, por exemplo, com Leyline, a criatura ganha Double Strike até o fim do turno. Você usar isso em uma Swift Spear é bem legal, especialmente se ela tiver bufadona, né? Se ela tiver cheia das bufas, lá cheia dos peidos, né, mano? Ela faz um estrago aí, né? Então não se esqueçam nunca que Boros Charm tem 3 modos, tá? Não é só de 4 de dano que vive um burn, tá? Em 80% das vezes, mas enfim. Aí nós temos Lightning Helix. Lightning Helix, ele também é 2 manas, só que a proporção, pode ver, a proporção pode parecer ruim, né? 2 manas para 3 de dano. Só que se você for pegar a diferença de vida, vai ser 6. Porque você vai dar 3 de dano e vai ganhar 3. Então a diferença é 6. Você tem que sempre contar com essa diferença de dano quando você está contra um deck agro. E é justamente, a gente pode ver nessa construção, é justamente esse o motivo que as construções de burn atuais estão usando 4 Lightning Helix, por causa de decks agro. O outro motivo é que Helix acerta a criatura. Então se você estiver jogando contra um Dredge, cujas criaturas são todas, tem bundinha, né, que a gente fala, defesa fraca, contra um Fênix, que a defesa também é fraca, você matar uma Fênix, evitar de levar 3 de dano
e ainda ganhar 3 de vida é uma diferença muito grande na net. Normalmente as construções de Burn levam 2 Lightning Helix só que no meta atual está jogando 4, tá? Como está ficando, eu sempre estou olhando as listas, cada vez mais a tendência está sendo 4, então fica esperto aí que nas listas do GP provavelmente também vão ser 4. Aí nós temos Searing Blaze. Searing Blaze é basicamente o maior motivo para você usar Fatland nesse deck. Ok? É o motivo para você usar Fatland nesse deck. Searing Blaze faz o quê? É uma mágica instantânea que ela dá 1 de dano no jogador e 1 de dano em uma criatura dele. Porém, se você tiver baixado um terreno naquele turno, né, o Landfall, aí dá 3 e 3. Né, ia dar 3 e 3. Para você garantir que isso sempre vai acontecer, o Landfall você tem 2, 5, 7, 10 Fatlands. São 10 Fatlands. Ok? Então, é tranquilo você conseguir o Landfall aí. Ok? Eu fiz a conta certa? Fiz, né? 2, 5, 10. São 10 Fatlands. Então, Searing Blaze... O que o Searing Blaze faz, na real? Ela mata uma criatura sem tirar o foco, sem tirar o seu foco, que é matar, dar dano no seu oponente. Então ela faz 2 coisas muito desejáveis, né? Tira o bloqueador da frente, do Goblin Guide e tal. Então contra criatura pequena, o Searing Blaze manda muito. Ok? Aí nós vamos falar de Rift Bolt. Rift Bolt, em teoria, é um raio. Ok? É um raio. Porém, ele é um raio a prazo. Você vai pagar uma e vai ter sua mercadoria lá no turno seguinte. É isso. Sabe, você fazer compra na internet, é isso que é o Rift Bolt. Você vai pagar e vai esperar sua mercadoria chegar, você não vai pegar na hora. O raio é comprar na loja. O Rift Bolt é você comprar na internet. Nossa, tio, que analogia porca, mas é isso. É isso. Tá? O que o Rift Bolt faz? Ele dá 3 de dano criatura ao jogador. Pum, beleza? É isso. Porém, ele tem Suspender 1. Suspender 1, você vai pagar 1, exilar ele. Ele vai entrar com um marcador de suspensão. Quando você tirar no marcador de suspensão, ele vai resolver. E você tira isso no início de cada manutenção. Ok? Toda mágica com Suspender é isso. Só que se você quiser conjurar ele na festa, na alegria, você pode pagar 3 manas e já era. Beleza? É isso. E agora a nova adição da coleção nova aí, Skewer the Critics. Skewer the Critics parece bastante com Rift Bolt, também custa 3, também é uma Sorcery, também dá 3 de dano em qualquer alvo. Entretanto, o Skewer the Critics, ele é a promoção, né? É a promoção. Dá 3 de dano, paga mais 1, dá mais 3. É isso. Já que nós estamos fazendo com compra, já que nós estamos fazendo analogia com compra, o Skewer the Critics nada mais é do que a promoção. Entendeu? Você paga um pouco mais e leva inteiramente de grátis mais 3 de dano por apenas 1 mana. É isso daí. Entendeu? Mas para todos os efeitos, eu disse, quando o Skewer the Critics saiu, eu disse que ele era o filho da Bolt com Lava Spike. Né? Se você o Lava Spike e o Bolt, né? Lava Spike e o Bolt fizessem um rally rola lá no motel, o Skewer the Critics ia ser o filhote. Né? É basicamente isso. Porque ele é Sorcerer igual Lava Spike, mas ele acerta qualquer coisa igual ao Bolt. Mais ou menos isso. É isso daí. Bé. Tá mais pra Needle Drop mais raio. Mas o Needle Drop Needle Drop da Draw, né? Rift Bolt mais Bolt? Pode ser também, né? Porque mas é verdade, né? Filho do Rift Bolt mais Bolt. É porque o Lava Spike era a esposa, né, mano? Aí o cara aqui é amante, né? Aí é. Junte 3 selos de dano ganhando ataque. Ganha inteiramente grátis esse Bolt.
E a base de mana? A base de mana, gente, como a gente já viu, são 10 fets. Não importa a distribuição que você vai... ok? Não importa a distribuição que você vai colocar, vai 10 fets, às vezes vai 12. A única exigência das fets, elas precisam pegar vermelho, ok? Elas precisam pegar vermelho. Foda-se quais fets você vai colocar. Tio, eu tenho 4 Scald Turn, pode? Pode. Tio, eu tenho 4 Bloodstained Mire e... pode. Cara, pega vermelho sua fet? Pega. Então põe no deck, mano. Pega e põe. Acabou. Entendeu? E não é pra ver essa putaria, não. Pega nessa porra e põe naquela porra. Acabou. Tá? O cara aqui usou 2 áreas de mesa, 3 Bloodstained Mire, 2 Scalding Tarn e 3 Wooded Foothills. Evolve Wild serve? Tem que ser Fat, né? Fat que perde vida, né? 8, 10 ou 12 Fat? Cara, eu vou dizer a minha opinião, mas eu não sou um bom jogador de nada, mas eu não sou um bom jogador especialmente de Burn, ok? Eu jogaria com 10, que é justamente o meio termo, porque eu acho 8 muito arriscado se você quer Searing Blaze funcionando, ok? Eu acho 12 muito, porque você vai perder muita vida. Lembre-se que nós estamos num meta rápido, que você perder muita vida pode não ser uma boa ideia. Então eu acho que 10 é o da medida ali. Ok? Aí você vai usar 4 Fastland. Por que hoje em dia está usando Fastland? Perguntaram aí no chat. Tio, antes o Burn usava verde. Sim, usava, por causa de Comando Atarca. Por causa do Comando Atarca. O Comando Atarca continua sendo muito bom. E no side, o pessoal usava o Orgia Destrutiva. Porém, acabou que o ambiente começou a ficar, desde a época dos Eldrazi, muito pesado em dano. Ok? Começou a ficar muito pesado em dano. Aí o negócio começou a ficar feio. O pessoal falou assim, ok, por causa de 2 cartas, compensa a gente ter que mexer numa base de mana que vai ter que colocar mais fets, mais shocklands, mais shocklands diferentes? Não. Vamos simplificar, a gente tira uma cor, a gente ganha inside, deixa 2 cores. Então suprimiram o verde, né? E ok. O deck ficou bacana. Então... tem que explicar o que é Bolt na... raio na cara, né, mano? Bolt on your face, raio na cara. Então, Spire Vantage veio justamente a calhar aí. Se você tem um deck que com 3 manas resolve toda a vida, o que você mais quer é Spire Vantage. Ok? 3 montanhas básicas. Esse deck não usa planície básica, porque a planície é um splash. Você está usando para 2 cartas apenas e mais 2 no side. Raramente você passa isso, tá? Então são 3 montanhas. Ele usa 2 Shocklands apenas. Ou seja, sim, você usa mais Fatlands do que lands que você pode buscar com elas. Você tem apenas 5 lands para serem buscadas com outras 10. E isso é mais do que normal, tá? Galera que é iniciante às vezes estranha isso. Pera aí, mas eu tenho 10 Fat para 5 lands? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você quer ter 3 lands em campo. Ok? É bem tranquilo. Então, esse é o main deck. O side, como eu falei pra vocês, é muito relativo à época, muito relativo ao field. O side deste deck especificamente é um Grilavamancer Extra, 3 Path to Exile. Path to Exile é bem comum, tá? Path to Exile tem um problema. Ela não segue a linha de cuidar do deck, de coisas, mantendo o que o deck quer, que é dar dano. Por isso que Orgia Destrutiva era importante, ok? Por isso que Orgia Destrutiva é legal, por isso que Cindervines é legal, mas... cai naquela. Você fica... será? Será? Path to Exile, cuida. Simplesmente cuida, ok? 4 Rest in Peace, não é normal. Nós estamos falando do ambiente atual de Modern. Nós vimos os 2 primeiros decks, que é Fênix e Dredge. Então esse cara fez um Metacall, ok? Rest in Peace. 4 Skullcrack. Se aparecer deck que ganha vida, ele troca, e muito que bem. Ok?
E 3 Smash to Smitlings, para destruir artefatos. O 3 Smash to Smitlings é bem comum na lista de burn, ok? Perguntaram pra agora aí no chat. Tio, mas não tem nada pra destruir encantamento? Encantamento tá meio em baixa no meta. E os poucos encantamentos que tem, no caso Leyline, não estão sendo usados e não prejudicam tanto assim no burn que justifique você alterar hoje, ok, deixando isso bem claro, não justifica você alterar seu side para colocar. Ninguém usa Leyline, exatamente, Worship um deck ou outro usa, então esse cara deve ter pensado o seguinte, tá, quais são os encantamentos que me fodem de verdade? Nenhum. Então, caguei. Vou colocar 4 Rest in Peace e já era. Mas o normal, eu já vou dizer pra vocês, o normal é ele pegar, ok? O normal é ele pegar e usar Wear Tear. Uma cópia de Wear Tear no side, ok? Então, esse side no caso foi um metacall aí. Mas o normal é ele usar Wear Tear. Beleza? Então, como ganhamos de burn? Ganhe vida. Ou descarte coisas da mão dele. É assim que você ganha de burn. Ganhe vida ou descarte rápido as coisas da mão dele. Se você chegou a 12 de vida e ele tá com uma carta na mão sem campo, é só se você se ferrar demais você não ganha. Então você tem que conter o ímpeto inicial no burn, ok? Você conseguiu conter aquele ímpeto inicial, aquele monte de dano que ele te dá no começo e refaz a board, dificilmente você perde, tá? Mas tá aí, burn. Vamos passar pro próximo deck, a gente já volta. Então voltamos aqui para o metagame, nós temos agora Harned Scales. Harned Scales está em quarto lugar no meta aí com 3.86, praticamente empatado com burn, né? Então, vamos lá, Harned Scales. Hardened Scales, ele é até chamado de Hardened Scales Affinity, apesar de não ter nenhuma carta com Affinity. Por quê? Porque é o seguinte, o Hardened Scales, ele é um deck que ele veio do Affinity do Modern. O que ele fez? Ele trocou a velocidade do Affinity por consistência. Tá? Ele tirou algumas cartas que são muito all-in, né? Como a Cranial Plate e as criaturas que eram muito fraquinhas. Todas as criaturas do Affinity são 2 de resistência, 1 de resistência e tal. Então, um Mass Removal acaba com o jogo do Affinity. Ele tocou por consistência. E essa consistência veio por causa de uma carta. Justamente o nome do deck, Hardened Scales. O que é que Hardened Scales faz? Se um ou mais marcadores forem ser colocados em uma criatura que você controla, você coloca aquele tanto de marcador mais 1, ok? Não é que ele dobra marcadores, vamos deixar bem claro isso. Ele não dobra marcadores, ele simplesmente, toda vez que for colocado uma quantidade de marcador mais 1 numa criatura, ele vai colocar aquela quantidade mais 1, ok? É 3 marcador que vai passar? Passa mais 1, tá? É isso. Entretanto, para especificamente esse deck, a gente tem maneiras de ser um cheat de dobrar marcadores. Como? Arcbound Ravager, ou Ravager. O que o Ravager faz? Ele custa 2 manas e tem uma habilidade chamada Modular. Ok? O que é modular? Ele entra em campo de batalha com um marcador mais 1/1. Quando ele vai para o grave, ele pode pegar a quantidade de marcadores mais 1/1 que ele tem e colocar em outra criatura artefato. Ele tem mais uma outra habilidade, que é sacrifica um artefato, coloca um marcador mais 1/1 nele. Deu pra sacar qual que é a sacanagem grande do deck?
Se você sacrifica o artefato para colocar o marcador mais um nele, e você tiver com Scales na mesa, você vai colocar 2 marcadores mais um. E aí, se você sacrificar o próprio Ravager, você vai pegar a quantidade de marcadores que ele tem por causa do modular e colocar em outra criatura. Porém, se Hardened Scales estiver na mesa, você vai colocar essa mesma quantidade de marcadores mais 1. Ah, caralho, tio. Exato. Então, vamos ver as criaturas. Primeira criatura, Hungerback Walker. Hungerback Walker, ele entra no campo de batalha com X marcadores mais um. Ok. Tio. Então, você colocou, paga 2 manas, vai colocar com um marcador. Se tiver com Hardened Scales, vai colocar 2. Aí, quando ele morre, você vai colocar uma quantidade igual aos marcadores do Hungerback em Topteros. Então, se ele tiver 4 marcadores, ele vai colocar 4 Topteros. E você vai pagar 1 mana para colocar o marcador mais um no Hungerback. Pera aí, tio. Agora você pega o Hungerback junto com o Ravager. O Hungerback tem 4 marcadores. Você sacrifica o Hungerback, vai colocar o marcador no Ravager. Se tiver com Hardened Scales, você vai colocar 2. Ele vai gerar 4 Topteros. Para cada Toptero que você sacrificar, vai colocar mais um marcador. Ô, Nerzilla, obrigado aí pelo sub, meu querido. Já vou te colocar na lista aqui, pessoal. É ao vivo, nós estamos gravando ao vivo. Tem os subs aqui, lindos. Voltando pro Archibald Ravager. Para cada Toptero que você sacrificar, se você tiver com Hardened Scales, você vai colocar 2 marcadores no Ravager. Sim, o bagulho começa a ficar imenso. Tá, tio, o que você faz com os marcadores? Além de deixar o Ravager enorme, você pode deixar qualquer outra criatura enorme, porque você pode sacrificá-lo e passar isso para outra criatura. Tá, tio, então, teoricamente isso não faz muita diferença. E se você colocar em um bicho que dá dano direto? Tá aí, Walking Ballista, né? Também custa 2 manas, você tem que pagar 2 manas para ela entrar com marcador. Com Hardened Scales ela também entra com marcador maior, né? Tio, a carta da Hardened Scales existe desde 2014. Por que ela só começou a ver o jogo ano passado pra cá? Foi a balista que fez isso? Foi uma série de fatores. Nós já vamos chegar lá, Rodrigo. Eu já vou falar os fatores que fizeram esse deck aparecer agora. Não é só a balista. A balista também. Se você pagar 4 manas, você coloca um marcador a mais na balista, o que é interessante. E a última habilidade, né? A última habilidade. Remove o marcador da balista, ela dá 1 de dano em criatura ou jogador. Porra, tio, caramba! Em um deck com marcador, tudo que você quer é colocar marcador numa balista, né? Especialmente se você conseguir colocar 20 marcadores. Não é difícil. Beleza. Mímico metálico. Tá? Esse deck que eu estou analisando aqui, eu esqueci de falar, ele ficou em 3º lugar no mesmo campeonato do Burn que a gente colocou. Tá? Mímico metálico, quando ele entra em campo de batalha, você escolhe um tipo de criatura. Ele é o tipo de criatura em adição aos outros tipos. E cada outra criatura que você controla do tipo que você nomeou entra com marcador mais um a mais. Vamos dar uma olhada no resto do deck? Constructo. O Ravager é besta. Tá? Overseer Constructo. Caralho, tio, tem um tribal de Constructo. Sim. O Hardened Scales é um tribal de Constructos. Caralho, tio. Exatamente. Você fala, quase nenhum tribal pega top 1, pega tier. Tá aí, ó, Hardened Scales, um tribal de Construto. Pode pôr Cavern of Souls. Não precisa, mas pode pôr. Então o Mímico Metálico entra com uma função muito importante. Você colocar o Hungerback com 0 manas, aí ele entra com um marcador. Balista, 0 manas, entra com um marcador. Né? Worker vai entrar com 2 marcadores. Caraca, tio, que foda. E a gente propositalmente pulou o Worker. Por quê? O Worker também tem modular. Ele é 1/1 com 1 no modular.
Só que assim, é uma criatura que facilmente consegue fazer horrores nesse deck também, pelo fato de ter custo muito baixo, né? O custo é muito baixo, né? Você coloca um marcadorzinho nele, com o Hardened Scales vai para 2, se você sacrifica ele com o Ravager, ele já vai passar para 3 marcadores, ele faz muito regaço também. O deck inteiro é muito sinérgico. E finalmente, né, a cola que gruda tudo, essas coisas, de Overseer. Vira, coloca o marcador em outra, todas as outras criaturas e artefatos que você controla. Com Hardened Scales é 2 marcadores, o que é um belo de um negócio, né? Então, esse é um deck muito difícil de jogar, tá? Eu não vou dizer que ele tá nos tops, ele não é um titã amuleto, né? Ele não é um Titan, ele não é assim um Lantern de dificuldade, mas ele é um deck difícil de jogar. Por quê? Porque a brincadeira a brincadeira do deck é mais ou menos assim. Eu tava lendo um artigo e o artigo dizia assim: se você tem o Ravager na mesa, sempre faça as contas para ver se você não tem letal. É essa a regra desse deck. Você tá com o Ravager na mesa? Sempre tenta ver se você não tem letal. É isso. Então você tem que ficar... Ele é muito intenso, você tem que ficar... A matemática dele é muito intensa, especialmente se você tem alteradores, que no caso é o Hardened Scales, né? Hardened Scales faz alteração... faz alteração aí. Mas não é só isso. Não é só isso. Vamos falar das outras mágicas agora. Stirrings. Strings hoje, se você usa decks baseado em cartas incolores de alguma forma, ele sempre vai ser 4, ok? Sempre vai ser 4 ponto final. O que Strings faz? Olha 5 cartas do topo do Grimório, revela uma coisa incolor e coloca na sua mão. Nós temos tudo incolor aqui, nós temos tudo incolor aqui, nós temos tudo incolor aqui. A única coisa, tirando o sideboard, que Strings não pega é outro Strings e Hardened Scales. É isso. É isso. O resto, ele consegue buscar o deck inteiro. É muito forte. Agora vamos passar para os outros artefatos. Mox Opal. Mox Opal é muito importante nesse deck por causa de velocidade e porque ele vira comida de Ravager. Tá? Você usa para baixar coisas verdes. Basicamente a única coisa que você tem. Você pode usar para o Dismember que tem ali no side, mas normalmente você vai usar para verde. E fatalmente essa porra vira comida de Ravager, tá? Precisa no deck? Precisa. Porque é justamente parte da velocidade dele, né? Welding Jar é uma das peças mais importantes de proteção. Você tem um deck que tem 2 hates muito fortes. Hate de criatura e hate de artefato, que todo deck do Modern tem. Então sim, são 3 Welding Jar no main deck. Custa 0, sacrifica e regenera o artefato alvo. Você tem que garantir que o artefato, pelo menos um deles, que é o que vai matar o seu oponente, fique vivo. Então por isso que o Welding Jar tá aqui. Agora, tem 2 coisas que são... essas coisas que fazem o Hardened Scales ser o que é hoje. Foi a pergunta que fizeram aí agora. Que é o Animation Model e o Throne of Geth. O deck ele vai muito bem, obrigado. Entretanto, ele é meio all-in sem essas 2 peças. Por quê? Ele é um deck de criaturona que troca artefato, ok? Ok. Entretanto, o Animation Model ele consegue dar uma consistência interessante criando volume de campo. O que o Animation Módulo faz? Ele custa 1 mana e toda vez que um ou mais marcadores +1/+1 são colocados numa permanente que você controla, você pode pagar 1 mana. Se você fizer isso, você coloca um servo 1/1. E aí você paga 3 manas, você coloca um counter a mais do que uma permanente ou o jogador já tem. Tá? Então se uma permanente tiver +1/+1, vai ganhar +1/+1. Ok? Se ela tiver um marcador, se um jogador tiver um marcador de veneno, você consegue colocar um marcador de veneno a mais. Ah, tio, peraí, você quer dizer que esse deck tem veneno?
E Throne of Get. O que Throne of Get faz? Custa 2 manas, vira, sacrifica um artefato, prolifera. O que é proliferar? Você pega qualquer quantidade de marcadores que estão numa permanente, em qualquer quantidade de permanentes, e coloca uma a mais. Permanente ou jogador. E coloca um a mais. Ou seja, você pode escolher todas as suas criaturas que tem marcador mais um, colocar um a mais. Você pode escolher o jogador que tem um marcador de veneno e colocar um a mais. Você pode escolher um marcador qualquer de uma permanente de um oponente, Cálice do Vácuo, e colocar o marcador a mais. Ok? Peraí, tio, você tá me dizendo que esse deck consegue pegar o Cálice do Vácuo do amiguinho e fuder? Sim. Sim. Trono ferra com o Vial do amiguinho. Sim, sabe aquele Vial pra 3, preparado pra aquele Spell Queller que aquele Spiritus vai dar? Trono nele, bota pra 4. Aí seu amiguinho vai falar assim, ah não, Dad, não vai fazer isso comigo não. É assim mesmo que funciona. Então, muitas utilidades Throne of Get, ok? E já falamos de Scale, seu coração do deck. Então, essas são as cartas do deck. Vamos falar das lands agora, tá? As lands são duas Blinkmoth Nexus, que são as main lands artefato, né? Tá lá. Vira, adiciona uma mana, ou paga uma, ele vira uma criatura do tipo Blinkmoth, que é artefato, e voa, tá? Aí você paga um, Blinkmoth alvo, recebe mais um. Então ele vira uma criaturinha 1/1 voadeira. Paga um, dá mais um para um Blinkmoth. Não vai dar para ele, a não ser que você não esteja atacando, né? Mas normalmente ele vai dar para outro Blinkmoth. Isso é importante. Por quê? Por causa da segunda land criatura. Inkmoth Nexus. Inkmoth Nexus. O que é o Inkmoth Nexus? É exatamente a mesma merda do Blinkmoth, só que ao invés de dar dano normal, vai dar dano de Infect. Tio, ele virando uma criatura artefato, eu posso engolir ele com Ravager? Pode, porque ele é um artefato. Então o Inkmoth Nexus ele vira um 1/1, criatura do tipo Blinkmoth. Ah, ele é um Blinkmoth também? Sim, por isso que o Blinkmoth Nexus pode dar marcador para o Inkmoth Nexus. Ah, marcador não, mais um, tá? Não confundam. Ah, tio, que legal. Então esse cara aqui bufa isso aqui? Bufa. Então Inkmoth Nexus vira um 1/1 voador com Infect. Não é raro, tá? O Inkmoth matar o oponente com 10 de Infect. Como assim, tio? Você ataca com o Inkmoth, teu oponente fala, não vou defender. Aí você faz um bololô com o Ravager, passa os marcadores para o Inkmoth e dá 10 de Infect, feliz, pulador e contente. Caralho, tio, que foda! É legal, é bem legal. As outras lands, Darksteel Citadel, a única land de artefato que nós temos aí no Modern, né? Ela tá aqui justamente por ser artefato, porque ela pode ser comida pelo Ravager. Nós temos 6 florestas, pra quê? Pra você não sofrer com Blood Moon, você a única cor que você usa no deck é verde. Nós temos Horizon Canopy, pra quê? Pra aumentar o preço do deck, quer dizer, pra deixar o deck com mais uma fonte de draw, né? Mas pra aumentar o deck também, o valor do deck, porque Horizon Canopy tá caro para um caralho. Nós temos Pendelhaven. Por quê? Porque nós temos criaturas 1/1, especialmente o Worker, né? O início, você começar com Pendelhaven Worker e no turno seguinte já bater de novo, né? Faz com que você dê um clock muito grande no comecinho, enquanto você tá arrumando a casa. A pessoa tem que se preocupar com a porrinha do Worker, que em teoria é a criatura menos importante sua, porque se ele morrer, foda-se, você vai passar o marcador para outra coisa qualquer, né? Então, vai ser feliz, né? Isso, Inkmoth também, as lands, né? As lands, main lands também são 1/1, então Pendelhaven aí consegue ajudar bem, né? Tanto a salvar quanto buffar as suas criaturas mais um. E nós temos Phyrexian Core, que serve para te dar vida ou para sacrificar um artefato, normalmente o Ravager, que por algum motivo está fazendo alguma coisa, ou normalmente um Worker que você quer
fazer o marcador dele passar pra alguém, né? Ou você tá sem o Ravager, mas quer fazer com que o Walker seja sacrificado, né? Tá lá, Phyrexia Core, né? Bonito, tchutchuco. E o side? Explicando novamente, o side é um negócio que é muito específico, né? De lugar pra lugar. Então não dá pra dizer que, porra, vou copiar esse mesmo side. Não faça isso, não é bem assim que funcionam as coisas. O side desse cara, ele usa uma Tormod Script, ele vai preferir artefatos também no side, né, logicamente para integração com o resto do deck. Ele usa 2 Grafdigger's Cage, 4 Nature's Claim. Por que 4 Nature's Claim, tio? Por que 4 Nature's Claim? Por causa de uma cartinha chamada Stone Silence. Stone Silence quebra esse deck no meio 2 vezes, cospe em cima, pisa e joga no lixo. Tá? E é reciclado em formas de comida de cachorro. Então, você nunca quer nem que Stone Silence esteja em campo. Outra coisa que ferra muito esse deck é Rest in Peace. Como assim, tio? Esse deck não tem nenhum problema. Não tem nada que vai pro grave. Vamos ler o Ravager? Ravager. Leia. Quando essa criatura é colocada no cemitério vinda de jogo, ele passa os marcadores. Rest in Peace tem um efeito de substituição que faz com que nada vá para o grave. É exilado direto. Ou seja, se Rest in Peace estiver em campo de batalha, o Ravager nunca vai conseguir passar os marcadores. Assim como o Hungerback Walker, ok? Porque die é morrer vindo de campo de batalha. O Worker também não, ok? Então, tipo assim, se você tiver Rest in Peace e Stone Silence, que são bem comuns no meta modern, esse deck dá uma zoada. Então, Nature's Claim 4 tá aí pra isso. Ok? 4 tá aí pra isso. A outra carta, Dumping Sphere. Dumping Sphere. Esse deck, ele joga até que bem contra Tron. Ok? Ele joga bem contra Tron. Não maravilhosamente, mas joga bem contra Tron. Mas pra que dar chance pro azar, né? Então, Dumping Sphere vai zoar qualquer deck que joga muitas mágicas no mesmo turno, Storm, o próprio Fênix, né? Enche o saco de Tron. Então, colocou aí, na pior das hipóteses, vira comida pro Ravager. Show de bola, né? Show de bola. 2 Spells Skites. Por quê? Lembra que eu falei da Welding Jar, que você não quer os seus bichos mortos? O Spell Skite tá aí pelo mesmo motivo. Tá aí pelo mesmo motivo. E Dismember. O Dismember mata algum bicho problemático que possa vir encher o saco aí. Vocês podem ver que ele é um side um pouco diferente do normal, né? Mas não tem nada de muito fringe, assim. Ele só não é o padrãozinho modern ali de ter, né, relíquia de progenitos, essas coisas assim e tal. Como que eu ganho? Como que eu ganho desse deck, tio? Bem, você não pode deixar o Ravager vivo de forma nenhuma. Ele entrou em campo de batalha, deu jeito de se livrar o mais rápido possível dele. Mas o mais rápido possível mesmo. A maioria dos Mass Removal normais não funcionam muito bem, ok? Se você der um Anger of the Gods, se você der um Pyroclasma, se você der... não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque ele vai fazer o seguinte: se ele tiver com Ravager na mesa, ele vai sacrificar todas as criaturas que morreriam, passando os marcadores para ele e provavelmente regenerar ele com o Welding Jar. Então não vai funcionar do jeito que você gostaria que funcionasse, tá? Terminus funciona muito bem. Cólera de Deus funciona muito bem. Ok? Por que Cólera de Deus, tio? Porque Cólera de Deus não deixa regenerar. Tio, Danação funciona muito bem. Ok? Então, mais dano não funciona tão legal.
Leyline do Kawo de main. Não qual Leyline? Leyline of the Void. É Leyline do Kawo, eu não sei qual é. Do vácuo. Olha, Leyline do vácuo de main, eu não gosto, tá, de Leylines em main deck, mas se você perceber que tem muito Grave, até serviria. Mas eu vou concluir o finalzinho. Eu vou concluir o finalzinho e vocês já vão entender o grande lance. Serra the Wrecked também não funciona legal, o Barneia. Por quê? Porque ele vai sacrificar as criaturas atacantes, ele vai colocar os marcadores todos no Ravager, e se o Ravager tiver por algum motivo atacando, ele vai transferir esses marcadores para alguma bicho que não está atacando. Ele pensa nisso antes, saca? Não é muito. É Leyline do Kawo. Então, tipo, não funciona tão bem assim. Então, eu vou concluir agora essa live da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui. Então eu vou concluir essa live da seguinte forma. Hoje, no MetaBR, esperem muito burn, como todo GP. Como todo GP, tem muito burn. Vai ter muito Dredge, porque o Brasil tem Dredge. Dredge não é um deck absurdamente caro para os padrões. Ó, vocês podem ver aqui, a gente está vendo o paper. Ele custa $100 a menos do que os outros Tier 1. Ele é um deck relativamente barato, tá? Então, esperem muito burn. Esperem uma quantidade razoável de Dredge. Esperem Fênix, porque a galera tem costume de copiar o deck que tá Tier 1. E muita gente do Storm montou o Storm na época que era barato e completou com as Fênix. Então esperem bastante Fênix. Harned Scales ele vai estar na mão de gente que entende mais. Se você assistiu os vídeos do Cabrito Montes aí, você viu o Rudá lá da Liga Magic jogando com Harned Scales. Então tem vários pro players que estão se preparando porque é um deck muito eficiente. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre outros 4 tiers aqui, Interfly 2 em 2. Então a gente vai ficar por aqui. Não se esqueça de seguir o Cabrito Montes nas redes sociais. Não se esqueça de dar aquele subscribe maroto aqui no YouTube. Galera da Twitch, continua com a gente aí que a gente vai brincar mais um pouco ainda. Vamos trocar mais ideia. E não se esqueçam também que o Cabrito Montes é mantido por uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Se você tiver interesse de ser apoiador do Cabrito Montes, só clica aí. Muito obrigado e até logo.